A paz do Senhor, os irmãos, vamos para mais uma lição bíblica. Estamos estudando nesse segundo trimestre, a primeira carta de Paulo aos Coríntios. Estamos na lição de número 6. E a lição de número 6, ela vai estar abordando o capítulo 8 e o capítulo 10. Deixando de fora o capítulo 9, só o capítulo 8 e o 10. E Paulo vai estar falando sobre alimentos, ídolos e liberdade cristã. Como sempre, a lição ela traz 3 objetivos. E o primeiro objetivo é explicar o conceito da liberdade cristã. O segundo objetivo é compreender a diferença entre liberdade e libertinagem. E o terceiro é buscar e promover aquilo que é lícito e edificante. Aquilo que edifica, que é certo segundo a palavra de Deus e edifica. O textuário diz: todas as coisas são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. E a verdade prática vai dizer, o textuário aqui, a verdade prática vai dizer: a liberdade cristã é enriquecida pelo amor ao próximo e o bom testemunho. A introdução aqui diz: o capítulo 8 é diretamente relacionado ao assunto tratado no capítulo 10. Alimentos oferecidos a ídolos. Ao abordar o assunto, pela primeira vez no capítulo 8, Paulo orienta a igreja sobre a questão de alimentos sacrificados e também escreve sobre os limites da liberdade cristã, no capítulo 10. O apóstolo expressa profunda frustração com as práticas pagãs de alguns indivíduos que se dizem ou se diziam cristão, né? E o primeiro ponto aqui vai estar falando sobre coisas sacrificadas aos ídolos. A primeira barreira, o primeiro entrave quando a gente é inserido no Evangelho, porque Deus nos elegeu nele, nos escolheu, nos elegeu nele através de Cristo. E a nossa primeira barreira, nosso primeiro embate é a religião. O que fazer para uma igreja, para um povo se libertar da religiosidade? Só através do Evangelho, que o Evangelho é poder de Deus para todo aquele que crê. É salvação e poder de Deus para todo aquele que crê. O maior problema, o maior entrave para que a palavra, para que nós possamos usufruir da palavra do Senhor e o Senhor venha descortinar a sua palavra diante de nós, através do Espírito Santo, na nossa mente, através de sonhos, visões, acerca da revelação. A palavra de Deus ela só é revelada em nós quando nós passamos por cima da religiosidade, quando a gente se separa da religião. Eu creio que a gente não vai se separar 100% da religião até Jesus voltar, porque é uma coisa que a gente foi formado nisso, a gente nasceu dentro disso. E graças a Deus eu, mais uma vez, agora abri uma célula aqui em casa, mais uma vez, e convidando os vizinhos, e questionando a eles, e eles dizendo: eu sou católico. E eu falei: olha, todo país tem a sua religião. A pessoa nascendo lá, querendo ou não, já nasce nessa religião. Aqui no Brasil, a pessoa nascendo no Brasil, ele já nasce católico, né? Se ele não nasce numa família evangélica, ele já nasce católico. Assim também, se a pessoa nascer na Índia, ele vai ser um hindu ou vai ser islã. Se nascer no Japão,
né? Ali na China, no Japão, ali vai ser budista. Se nascer ali nos países árabes, vai ser seguidores de Maomé, né? que é o Islã. Então a pessoa já nasce nisso, não é uma escolha. Mas Jesus, ele faz uma coisa interessante, porque ele diz que ele veio fazer de todos os povos, ele veio fazer um. Né? Em Efésios capítulo 1, verso 8, Jesus diz que ele veio fazer de todos os povos, línguas e nações, ele veio fazer um nele. Então, de todas as religiões que existem no mundo, as pessoas têm que sair dela e vir para Jesus. E aí é onde, quando a gente estudando a Bíblia, a gente vai ver a situação do judeu, que era ligado ao judaísmo, uma religião, uma doutrina dada por Deus, mas que quando Jesus chegasse, era para eles abraçar Jesus, receber Jesus. E segundo está escrito lá em João capítulo 1, verso 11 e 12, diz que eles não receberam. Jesus veio para eles e eles não receberam. Tão apegado à religião como estavam, que não viram Jesus. Pois bem, então coisas sacrificadas a ídolos. Em Atos capítulo 15, de 7 a 20, ali está ali a terceira AGO da igreja, né? A terceira concílio da igreja. Eles se reúnem porque as pessoas estão se convertendo, basicamente pelo evangelismo de Paulo, e muitos gentios se convertendo, e estava a carga, os judeus estavam botando uma carga muito pesada sobre eles. Tinham que circuncidar, tinham que guardar o sábado, não podia comer carne disso, carne daquilo, seguindo a lei, né? Seguindo a lei, estavam sendo religiosos. E aí nesse concílio eles se juntam e aí, nesse concílio eles se juntam e ficam determinados que eles não vão impor nenhuma carga às pessoas que o Espírito Santo está trazendo à igreja. Porque quem faz crescer a igreja, quem vai encher a igreja de almas é o Espírito Santo. Não é qualquer mecanismo humano que vai fazer, porque lá está dizendo que o Espírito, né, o Senhor, através do Espírito Santo, acrescentava à igreja aqueles que haviam de ser salvos. É o Senhor que todos os dias acrescentava à igreja. E qual é o problema das igrejas que estão esvaziando hoje? Porque não estão deixando o Espírito Santo trabalhar, né? Por conta também da religiosidade, né? E não estão deixando o Espírito Santo trabalhar, porque essa é a obra do Espírito Santo, encher a igreja, trazer almas, porque ele é que convence o pecador do pecado e do juízo. E aqui em Atos capítulo 15, de 7 a 20, vai estar dizendo, olha, nós não vamos impor tudo isso que vocês estão colocando, circuncidar e guardar o sábado e não comer carne e tudo aqueles prerrogativas da lei, nós não vamos fazer isso, vamos deixar falar para eles não comer carne sufocada, nem comidas sacrificadas a ídolos, né? E se abster do sangue, de não comer sangue, coisa que está lá em Levítico também, que está na lei, foi o que ficou para a igreja hoje, está lá em Atos capítulo 15, a partir do versículo 7 a 20. Mas nós hoje ainda continuamos com religião, né? Por exemplo, aqui no Brasil, né, cada estado tem sua peculiaridade, né? E eu sou aqui do Maranhão e aqui do Nordeste. Por exemplo, comer milho assado e pamonha no mês de junho, que é a festividade, né? Pagã. Não, a gente, como crente, a gente acaba sendo um pouco religioso, que a gente não pode comer. Paulo disse que a gente pode comer de tudo, mas a gente tem que ter o cuidado para não escandalizar os mais fracos, né? Os neófitos, os novos na fé, para a gente ter o cuidado. Tem gente que não come milho e pamonha no mês de junho, mas come ovo, né? Aquele formato do chocolate em formato de ovo na Páscoa, que nem existe Páscoa. Páscoa tem a ver com religião. O cristão não comemora a Páscoa, porque a Páscoa passou. Agora
nós temos a ceia do Senhor. E a pessoa às vezes até nem come milho, né? Nem pamonha no mês de junho, porque é comida sacrificada a ídolos. Mas aí come o chocolate em forma de ovo, que também é sacrificado a ídolos. Já outros não comem, mas aí come o panetone, em dezembro. Né? Coloca lâmpadas na porta ali, aquele cordão de lâmpada na porta, aquilo também é sacrifício de tolo. Ali faz parte de ídolos também. E traz árvores para dentro de casa, né? Antigamente era a própria árvore mesmo, hoje em dia é só figurativa, mas espiritualmente, Paulo vai estar dizendo aqui no capítulo 8, que quando a pessoa faz isso, ele está fazendo aos espíritos imundos. Existe um espírito imundo por trás de cada figura dessa, seja de nome de pessoas, sejam de figuras, né? de alimento, ou de plantas, ou de animais, né? Então fica essa situação, para a gente ter o cuidado, para não sacrificar a ídolos, nem comer comidas, né? Mas nós podemos comer de tudo. Agora imagine você comer um despacho, né? Que é aquilo que os macumbeiros, né? que uma outra linha do espiritismo entra, que é a questão de macumba, e que coloca despacho, né? Frango assado, vinho, cachaça, e coloca nas encruzilhadas. Pode comer aquilo ali? Pode. Se você que é cristão, apresenta a Deus, Paulo diz que tudo que você orar e apresentar a Deus, está liberado para comer. Mas você vai escandalizar. Se os irmãos souberem que você fez isso, vai escandalizar. Você está um herege, você não é crente. Então, para evitar isso, não coma. Mas nós somos livres. Pode tomar cerveja? Pode. Pode tomar vinho alcoólico? Pode. Mas não convém. Né? Vai escandalizar, vai matar os crentes neófitos. Então, nós temos que ter cuidado. A questão aqui no subtópico 3, né? Fortes versus fracos. Na realidade, nós somos todos fracos. Essa questão de dizer que crente forte e crente fraco não existe. Nós somos fracos, nós somos pó, nós somos barro, nós somos muito fracos, nós não podemos brincar. Temos que ter cuidado. E a palavra de Deus ainda vai dizer assim, aquele que cuida que está em pé, ou seja, se eu estou cuidando que estou em pé, significa que eu nem estou em pé. Aquele que acha que está em pé, cuidado para não cair, olha só, não tem nada a ver, não está em pé, está caído já. Aquele que acha que está, nós não podemos achar nada, nós só dependemos da misericórdia. E não tem pecado, e não tem situação na vida do servo de Deus, do Filho de Deus, que a sua misericórdia não seja maior. Temos sempre que crer nisso. Em Mateus capítulo 15, verso 11, Jesus vai estar dizendo lá que não é o que entra pela boca que contamina o homem. E ele não está falando aqui de comida material, no sentido de um alimento estragado, né? De que você vai ter um problema intestinal por conta de comer. Ele está falando em termos de espiritual, em termos de alma. Não é o que entra na boca que contamina o homem no sentido de pecar contra Deus. Não é a comida material. Mas sim a comida espiritual, aquilo que você vai falar depois. É o que sai da sua boca que contamina. Contamina você e contamina quem está perto, quem vai ouvir. Então, cuidado é com isso, né? O comentarista aqui diz no subtópico 2, acerca de Deus versus os ídolos, ele diz aqui, porque não existem outros deuses, mas existem outros deuses sim. Não existe outro Deus, porque Deus nunca é no plural. Apesar de Deus ser 3 pessoas, mas é 3 pessoas num espírito, né?
O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Todos os três são pessoas, mas não são três pessoas. É Deus. Então, aqui o comentário diz que não existe deuses. Existe, a própria palavra está dizendo aqui, são muitos deuses e muitos senhores, né? Aqui vai tá dizendo, na própria carta de Paulo, capítulo 8, verso 5, né? 1 Coríntios 8, 5, diz assim: porque ainda que haja os que são chamados deuses, quer no céu ou na terra, como há muitos deuses e muitos senhores, ou seja, se existe muitos deuses, como foi assim no céu? Qual foi Deus sem ser o Deus? Nosso Deus teve anjos que quiseram ser deuses, então, e não pode, mas são deuses, né? Quando o próprio apóstolo Paulo vai dizer no capítulo, no 2 Coríntios 4,4, diz: o Deus desse século, Deus com letra minúscula, que é o próprio Satanás, o Deus desse século, cegou o entendimento dos incrédulos, para que não creia, para que essa palavra não seja revelada. Por mais que a pessoa tenha uma Bíblia, mas mesmo que leia, mas se não for revelada através do Espírito Santo, que revele diretamente para ele, ou revele para alguém para revelar para ele, ele não vai entender. Então existe Deus e sim, existe Senhor e sim. Agora o nosso Deus, o nosso Senhor é soberano. O segundo ponto da lição fala de liberdade tem limites, né? A liberdade tem limites, mas nós não podemos amarrar as pessoas. O próprio Jesus diz: olha, aquele que vier a mim entrará e sairá, né? E achará pastagem. No aprisco do Senhor, as portas é aberta. A pessoa entra e sai. E quando entra, encontra o alimento. Ele volta porque tem o alimento. E nós vemos aí uma guerra de denominações, de que você não pode visitar uma igreja, você não pode visitar outro, com medo de perder membro, com medo de perder irmão, com medo de perder oferta, perder dízimo. E isso não tem nada a ver com o Evangelho. O Evangelho é célula, é vivo, é crescimento, é expansão. Quer manter uma igreja avivada, uma igreja cheia, é só ter a palavra, ensinamentos da palavra, que hoje está escasso. Hoje está escasso. Falta de ensinamento nas igrejas. Graças a Deus, eu congrego numa igreja, Assembleia de Deus, Serra de Seta, que é a única na nossa região que se ouve falar do Evangelho do Reino, que se ouve falar da graça e do Reino, que são coisas que a igreja não avançou para distinguir o que significa graça, o que significa reino, o que é recompensa. As pessoas não sabem que reino, recompensa e galardão e coroa é a mesma coisa. Não é prêmio, não é presente. Recompensa está falando de salário, de pagamento, é por um trabalho feito. Então, reino, recompensa, galardão e coroa é a mesma coisa. Agora, quando você vê aquela passagem que diz: vinde benditos meu Pai, possuí por herança. Aqueles ali possuem o reino por ser filho, mas não para reinar. Possuem o reino, porque são salvos, são filhos de Deus. Mas só vão reinar os vencedores, aquele que vencer. Para esses que Jesus promete que vai assentar no trono com eles. Lá em Apocalipse, Jesus está dizendo: aquele que vencer vai assentar comigo no meu trono, assim como eu venci e assentei com meu Pai no trono dele. O trono de Jesus está vazio até hoje. Só vai ser ocupado quando ele vier governar esse mundo, e aí com aqueles crentes vencedores.
não é todos os crentes que são vencedores, só os que vencerem. Agora, herdar o reino são todos os filhos, todos são salvos, são filhos de Deus, vão herdar o reino. Agora, os que além de herdar vão reinar são os vencedores. E isso a igreja não sabe, isso a igreja não cresceu, não avançou. E hoje nós estamos vivendo a 7ª igreja, na Laodiceia, o 7º tempo da igreja, o último tempo da igreja na terra. E Deus tem pressa, Jesus tem pressa, e está levantando um povo para falar dessas coisas que foi deixada para trás, que foi encoberta por conta das pessoas não buscarem conhecimento e o Senhor não revelar. Porque a revelação, ela sempre foi através da busca, do questionamento. Isso que Jesus, quando veio implantar a sua igreja e implantar o reino de Deus aqui na terra, né, que nós somos súditos desse reino, nós não fazemos o que queremos, mas fazemos o que o nosso Senhor quer que nós façamos. O reino de Deus acontece na minha e na sua vida, que é cristão, mas ele só revela para aquele que vai atrás, para aquele que questiona, para aquele que busca. E a igreja acabou entrando no mesmo viés da igreja romana, de que não pode ser questionada, não pode ser, porque você se torna um herege, você quer dividir a igreja, você tem um nomezinho que é muito colocado nas igrejas, quando você faz perguntas, né? Fogem do assunto, cobrem o assunto, deixam o assunto ali sem trazer luz para o assunto, né? E as pessoas não querem entrar, descobrir. Primeiro porque Jesus ele fala o seguinte, ó, ninguém quer vir para a luz se ele tem alguma treva em algum assunto, ele não quer trazer isso para a luz, porque a luz vai revelar que ele está errado, que ele precisa se consertar. E isso não tem nada a ver com salvação. Mas as pessoas misturam a questão da salvação com conhecimento. E o conhecimento, ele faz com que você abandone a religiosidade, faz com que você não faça acepção de pessoas e que o Senhor tem pressa em levar o evangelho do reino, porque o evangelho da graça já foi pregado em todo o mundo. Agora o evangelho do reino, Jesus disse no capítulo 24, 14, que quando for pregado esse evangelho do reino à última nação, ele volta, independente dessa nação aceitar ou não. Pois bem, então, no capítulo 8, Paulo ele está trazendo essa questão concernente a alimentos, né? Alimentos sacrificados a ídolos. E nós temos aqui, no Brasil, muitos alimentos sacrificados a ídolos, e as pessoas acabam comendo. E Paulo está dizendo que nós somos livres para comer, para beber, mas devemos fazer isso com decência e ordem, não devemos escandalizar ninguém. E não devemos acusar ninguém, né? A pessoa não vai perder a salvação porque tomou um gole de vinho, porque comeu chocolate, não. Mas se você não tem o costume, se você não se sente bem fazendo isso, Paulo diz que você também não vai pecar por conta disso, de não fazer. E esse tópico 2 é isso, justamente a liberdade que temos. Nós temos liberdade para fazer o que quisermos, mas nessa liberdade nós temos um Senhor, nós somos servos do Senhor, mas nós não somos servos no sentido de subserviência, de ser escravo, nós somos filho. E devemos servir ao Senhor como filho, e não simplesmente como escravo, como éramos no mundo. E nós temos essa liberdade para servir ao Senhor. O segundo subtópico do segundo ponto fala não ao individualismo, né? E por isso, se a comida serve de escândalo ao meu irmão, nunca mais comerei, né? Paulo aqui no capítulo 8, verso 13. O individualismo tende a reinar quando os cristãos consideram que a fé é uma questão pessoal e particular. Aí passa a ser religião. E nós devemos nos livrar da religião.
A religião, ela cega a pessoa, a religião, ela neutraliza, a religião impede que a palavra de Deus cresça em nós, a religião, ela impede que a palavra de Deus seja revelada para nós, por conta da religião. E aqui o terceiro subtópico que nós já falamos, que é em pé, cuide para que não caia, né? É o mesmo que está escrito lá na igreja do Apocalipse, né? Lá em Sardes, na igreja de Sardes, Apocalipse. É uma igreja que estava, para ela, estava normal, mas Jesus diz que ela está caída, né? Aliás, de Éfeso. A igreja de Éfeso é a desejada, a igreja desejada do Senhor é a igreja de Éfeso, olha só. Ele diz aqui, eu conheço as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e como tu não podes suportar os maus, né? E tens provado os que se dizem pastores e não são, né? E descobriste que são mentirosos. E tens suportado e tem paciência por causa do meu nome. Todavia, olha só, não tem nenhuma dos tempos da igreja aqui que o Senhor não tem algo para consertar. Ele não condenou nenhuma, mas ele diz, eu tenho contra ti, né? Todavia tenho algo contra ti, porque deixaste o primeiro amor. Lembra-te, portanto, de onde caíste, né? E arrepende-te. Então, arrepender, nós temos que nos arrepender todo dia, porque todo dia a gente cai, todo dia a gente peca. E é por isso que o Senhor Jesus é o sumo sacerdote à destra de Deus. Não mais com sangue de animal, mas com sangue dele. E aqui uma igreja, a igreja desejada, é a igreja caída. Todas elas estão caídas, mas o Senhor está no meio dos 7 castiçais que representam as igrejas. O Senhor está no meio, dizendo, faz isso, faz assim, para poder reinar, para ser vencedor. E aqui o terceiro ponto fala de direitos, né, versus testemunho. Os seguidores de Jesus têm como objetivo, né, ser imitadores de Cristo em tudo que fazem. O testemunho deles acerca do seu relacionamento com Cristo tem precedência sobre os seus direitos e os leva a rejeitar ações que comprometem este testemunho. Então nós somos testemunha de Cristo. Testemunhamos pregando o Evangelho, vivendo o Evangelho, né? Separado do mundo. Estamos testemunhando a Cristo porque seguimos Ele. Não ficamos parados. Então, os direitos versus testemunho. Celebrações, não podeis beber o cálice. Aqui ele está falando de celebração, as pessoas se reunirem com o mundo. No momento em que nós somos eleitos em Cristo, e aí no tempo presente Ele nos separa, né? Somos santos, agora nós temos que mudar o rumo. A conversão, ela significa você ir numa direção e mudar o rumo. Aí você é uma conversão, converter é você mudar de rumo. E ter cuidado, né? Não podeis beber, né? Ali que está em Salmo 1, bendito o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta, porque você vê que é uma sequência. Você vai andar sobre o conselho, você vai caminhar com eles, e ao caminhar com eles, você vai sentar na mesa com eles. E aí depois de sentar, acabou, caiu. O segundo fala sobre lícito, mas não edifica. Eu sou livre, nós somos livres. O próprio Jesus disse, se o Filho vos libertar verdadeiramente, sereis livres. Nós somos livres para fazer qualquer coisa. Mas nós temos que ver se isso aqui vai edificar a igreja do Senhor.
se isso aqui vai edificar a vida do irmão, se vai trazer algo de benefício. Se não, a gente deixa de lado, não faz mais parte. E o terceiro fala da fé e vida prática. Vamos praticar, portanto, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, que seja tudo para a glória de Deus, que Deus seja glorificado em tudo. Até o evangelismo, até a leitura da palavra, e não é para a nossa glória, não é para o nosso bem comum, para o nosso bem prazer, mas é para a glória de Deus. Porque Paulo ele vai estar dizendo, já passamos por esse assunto, que ele diz que tem uns que pregam por vanglória, pregam por contenda, né? E Paulo não repreende, Paulo não condena, ele diz o que importa é que o evangelho seja pregado. Agora é claro que nós temos que cuidar de nós. Não basta só pregar, nós temos que cuidar de nós, da nossa família. Como é que está a tua família? Está na igreja? Como é que está os teus filhos? Como é que está a tua descendência? Está na igreja? Está evangelizando? Está te honrando? É isso que importa, né? Nós temos que ter cuidado disso, né? Deixar um legado, o que você está deixando para a geração futura. E no capítulo 11, verso 1, que não faz parte dessa lição, mas diretamente, mas temos que ser imitadores. Paulo diz, sejam meus imitadores, que aí nós vamos imitar Paulo como? Seguindo a Cristo. Quando ele foi convocado, quando o Senhor o escolheu e chamou, ele não foi perguntar para homem, né? Ele dizia, não fui consultar nem carne nem sangue. Ele não veio a Jerusalém para conversar com Pedro, com João, não. De onde o Senhor chamou ele, e ele de lá, ele foi para a Arábia, passou 3 anos e meio com o Senhor, quando veio já foi evangelizando. E outro, ensinando os apóstolos. O que eu aprendi do Senhor, assim também eu vos ensino. E é assim que o Senhor faz. Nós vamos imitar Paulo quando nós seguirmos a Cristo e fazer a vontade dele. Aí nós estamos imitando a Paulo. Que Deus abençoe a todos. Tenha uma boa aula e vamos para a Bíblia, vamos questionar, vamos perguntar. As nossas igrejas hoje estão parecendo missa, ninguém pergunta nada, escola bíblica, ninguém se manifesta. Quando alguém faz uma pergunta, vem algum chama de polêmica, não tem nada a ver. Eu quero trazer ainda à tona, quero que vocês questionem acerca da situação do que Jesus repreende quando os fariseus vêm perguntar para Jesus, capítulo 19 de Mateus, é lícito separar da mulher por qualquer motivo, da carta de divórcio. Jesus dá uma aula ali, trazendo a lei, trazendo o princípio, e passa batido na igreja e ninguém questiona. E ali está tudo escrito, está tudo revelado, mas precisa que você se interesse, que você queira aprender. E a gente vê pouquíssimas pessoas que querem aprender, que querem se envolver e que querem realmente aprender para poder dar fruto, né? E é necessário, porque o Senhor tem pressa. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, amém.